Olá pessoal, estamos aqui para mais uma aula de Biologia do PVS. Eu sou o professor Max Pierini, coordenador da disciplina, juntamente com a professora Celina Costa e com o professor Renato Lopes. E hoje a gente está aqui para falar um pouquinho sobre evolução biológica. Evolução que é um assunto estruturante em biologia, um assunto necessário para que você possa construir de maneira sólida e significativa seus conhecimentos sobre os conceitos dessa disciplina. Vamos lá. Quando nós falamos em evolução, em pensamento evolutivo, nós admitimos que existe mudança ao longo do tempo. O pensamento evolucionista, o evolucionismo, ele é diametralmente oposto ao fixismo, que é a ideia na qual os seres vivos não mudam. É a ideia relacionada à imutabilidade. Esse pensamento remonta ao helenismo e alguns aspectos da filosofia do Platão e do Aristóteles. É uma concepção ligada à ideia de perfeição, da imutabilidade, do perfeito. E também está bastante vinculada ao criacionismo. Nós encontramos em nossa cultura o criacionismo vinculado às ideias de concepção do universo das religiões, na qual um ente teria criado todo o universo e os seres vivos, e os seres vivos são da mesma maneira que sempre existiram. O pensamento evolutivo não é um pensamento novo, por incrível que pareça. Remonta também à época dos filósofos gregos. Pensadores propuseram que as espécies mudam, que os seres vivos mudam ao longo do tempo, antes do século XIX, que foi o século no qual as primeiras teorias sobre evolução foram sistematizadas. E o pioneiro nisso foi o francês Lamarck. O Lamarck, ele publicou essa obra chamada Philosophie zoologique, e essa obra traz alguns pontos importantes para se entender o pensamento do Lamarck. O Lamarck tem uma importância muito grande para o pensamento evolutivo, por ter sido um pioneiro, por ter sistematizado numa teoria lógica para tentar explicar a evolução, ter sistematizado uma teoria que explica o processo evolutivo. E alguns aspectos são importantes para se entender o pensamento do Lamarck. Um desses pontos é o que ficou conhecido como teoria da melhoria interna intrínseca. Sob essa ótica, os seres vivos têm uma tendência, têm uma necessidade de evoluir. A melhoria interna intrínseca, ela implica que o ser vivo possui uma característica inata, natural, de evoluir para se adaptar ao meio. E nesse processo, algumas estruturas são mais utilizadas do que outras. É o que caracteriza a lei do uso do desuso. Segundo a lei do uso do desuso, estruturas e órgãos muito utilizados, muito exigidos, tendem a aumentar em função, aumentar em tamanho, e estruturas e órgãos pouco exigidos têm a tendência de diminuir em tamanho, diminuir em função e até perder a função. Isso implica numa transmissão de caracteres adquiridos, já que essas características adquiridas, elas passam para os descendentes, e assim as espécies os seres vivos vão mudando ao longo do tempo. É importante ressaltar que em Lamarck a evolução ela está vinculada à ideia de progresso. O processo de evolução ele tem um propósito. Ele ocorre do mais simples para o mais complexo, ele ocorre do pior para o melhor. Está implícito no pensamento evolutivo de Lamarck essa ideia de melhoria do processo de evolução com uma direção, com um propósito. Essa ideia está vinculada à ideia de progresso, e essa ideia de progresso, inclusive, foi muito difundida no século XIX. Outras teorias científicas também sofreram influência dessa concepção. O trabalho do Lamarck não ficou livre disso. Para exemplificar o pensamento de Lamarck, a gente pode
colocar aqui o exemplo das serpentes. As serpentes possuem descendentes que tinham patas e, por ocupar nichos que exigiam cada vez menos das patas, foram perdendo as patas ao longo do tempo, pelo desuso, no caso de Lamarck, e hoje não possuem patas. Na verdade, as serpentes têm ancestrais com patas, só que o processo não foi como Lamarck explicou. A lei do uso e do desuso é um conceito que já foi derrubado e a transmissão de caracteres adquiridos não ocorre. Então, a explicação de Lamarck para a evolução das serpentes, apesar de ser uma explicação lógica, é uma explicação que hoje em dia não é mais aceita. E aí, ainda no século XIX, surge o que ficou conhecido como darwinismo, baseado nas ideias do naturalista inglês Charles Darwin. O darwinismo lança mão de outros pontos, de outros mecanismos para explicar o processo de evolução. O Darwin teve a oportunidade de viajar pelo mundo, uma expedição, um navio Beagle, visitou vários lugares do mundo, vários biomas. Na verdade, ele não era a segunda viagem do Beagle, o comandante Robert Fitzroy, que escreveu bastante, inclusive, sobre o Brasil. Eles visitaram a costa brasileira, na América do Sul, e o Fitzroy escreve sobre, tanto Darwin como Fitzroy escrevem sobre a diversidade, ficam maravilhados com a diversidade. Fitzroy também faz alguns relatos sobre Salvador, Rio de Janeiro, das condições precárias de higiene das cidades. Mas enfim, o Darwin ele conseguiu recolher durante essa viagem um grande número de informações. Ele coletou muitos fósseis, muitos espécimes, fez muitas anotações, visitou vários biomas diferentes. Também foi influenciado por outros autores, como o Thomas Malthus. E todas essas informações, anos depois dessa viagem do Beagle, fizeram com que o Darwin pudesse construir uma teoria para a evolução. Ele publicou em 1859 o livro A Origem das Espécies, um livro extremamente polêmico para a época e um marco para a ciência. E esse livro traz alguns pontos muito importantes e fundamentais para se entender o pensamento do Darwin. O Darwin ele não chega a resolver o problema da hereditariedade. O Darwin ele acreditava na transmissão de caracteres adquiridos, apesar de falar pouco sobre o assunto em suas obras. Ele mesmo não estava muito seguro da teoria que ele construiu para explicar isso. Mas a grande sacada do Darwin é entender que as variações são importantes para a evolução. As variações até então eram consideradas erros, um distanciamento de um tipo característico da espécie. O Darwin passa a ver essas variações como combustível da evolução. E aí ele propõe o mecanismo de seleção natural. A seleção natural é o processo no qual as características mais vantajosas, essas variações mais vantajosas, são selecionadas de maneira positiva pelo ambiente. As desvantajosas são selecionadas de maneira negativa, ou seja, indivíduos que possuem características vantajosas podem se reproduzir mais, podem viver melhor, estão mais adaptados e essas características tendem a aumentar na população. Indivíduos portadores de variações de características desvantajosas têm a tendência de diminuir na população e assim as espécies mudam. Essa ideia do Darwin de focar nas variações como combustível da evolução implica em uma transformação de variações intraespecíficas, de variações dentro da mesma espécie, tornando-se variações interespecíficas. É esse o processo em Darwin para a formação de novas espécies.
Então, em Darwin, a seleção natural é mortalidade diferencial. Algumas características são desvantajosas, outras são vantajosas. Portadores de características vantajosas passam essas características, essas variações para a descendência. Portadores de características desvantajosas têm mais dificuldade para fazer isso. A evolução, então, se desvincula de um propósito. A evolução deixa de estar vinculada, como em Lamarck, à ideia de progresso. A seleção natural não tem um propósito. A seleção natural é a influência do ambiente sobre as variações. Isso caracteriza, a principal característica do pensamento darwiniano. E essa característica e alguns outros aspectos do pensamento de Darwin foram incorporadas à teoria da evolução como a gente entende hoje. A teoria sintética da evolução incorpora aspectos do darwinismo com conhecimentos oriundos de outras áreas da biologia, como, por exemplo, a genética mendeliana. Mais tarde, a estrutura do DNA e hoje uma série de conhecimentos de biotecnologia, de biologia molecular, compõem aí a teoria da evolução hoje, a teoria da evolução atual. Nesse processo, alguns nomes foram fundamentais, como o Fischer, o Wright, o Haldane, o Stephen Jay Gould e muitos outros. Em 1900, os trabalhos do Mendel então foram redescobertos e de 1900 a 1930, mais ou menos, o pensamento evolutivo passou por uma série de outras propostas, inclusive novos tipos de lamarquismo, porque parecia existir uma incompatibilidade com o modelo mendeliano de transmissão de caracteres hereditários e o darwinismo. O modelo mendeliano era interpretado como um modelo para a estabilidade. Isso é incompatível com a evolução proposta por Darwin. A questão foi resolvida principalmente pelos pesquisadores ligados à genética de populações. Hoje, a teoria da evolução admite que a evolução ela acontece por mudanças nas frequências gênicas nas populações. Isso se dá por uma dinâmica entre fatores que vão criar variabilidade, que vão gerar variabilidade nas populações, como a mutação, que está relacionada a mudanças no material genético, mudanças no DNA, a recombinação, que acontece aí no caso de organismos com reprodução sexuada, a recombinação que ocorre, as fontes de variabilidade da meiose, como o crossover e principalmente a segregação independente dos cromossomos, o embaralhamento dos cromossomos na formação dos gametas, e a migração, que acontece, nesse caso, a entrada de novos genes em uma população. Então, esses três fatores são fontes de aumento de variabilidade. Sobre essa variabilidade atuam os processos evolutivos. A seleção natural, que, como nós vimos, está relacionada à seleção positiva ou negativa que as condições ambientais impõem a variabilidade, impõem as características, e a deriva genética, que é o acaso, que é o efeito do acaso na transmissão dos genes, na transmissão dos gametas e na sobrevivência de determinados indivíduos dentro de uma população. É o resultado da dinâmica desses processos que vai causar as flutuações, as mudanças nas frequências gênicas ou genéticas das populações. E aí a gente vai ter esse processo proposto lá pelo Darwin de transformação de características, de variabilidade intraespecífica em variabilidade interespecífica.
Assim vão se formar as novas espécies. Mas como acontece esse processo? Esse assunto é o que nós vamos abordar na próxima aula sobre evolução. Desenvolvam o assunto com seus mediadores, tirem dúvidas, bons estudos e até a próxima.